Olá galera, estamos de volta com mais um Rapidinhas com Nus Amorim. Estamos começando mais uma semana e esperando que tenhamos boas notícias, coisas que tragam alento a este grande sofrimento que a população brasileira e mundial está passando. Essa pandemia que infelizmente veio como uma onda avassaladora, matando, entristecendo a população do mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente, no Mato Grosso, onde eu estou, também não é diferente. Portanto, eu saúdo você e alertando, use a máscara. Eu estou sem máscara porque estou aqui dentro de casa. Mas ao sair, utilize sim, coloque a máscara, proteja a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor, ok? É muito importante, não precisa que ninguém venha te orientar não, é uma questão de consciência. E olha, nós vamos começar a semana com uma notícia, uma denúncia inclusive, de uma das autoridades do Brasil mais reconhecidas. Estou falando do ex-governador, ex-deputado federal, candidato várias vezes à presidência da República, Ciro Gomes. Uma denúncia que, ao ser constatada verídica, deve ser punida exemplarmente. E é uma coisa que mexe com a vida econômica de todo o país, que mexe com os interesses seus, enfim, com o nosso interesse. A economia, o dinheiro que circula na população e o que é de pior, o dinheiro público, o dinheiro nosso, recursos que são nossos. Bom, esta semana passada, mais especificamente na quarta ou quinta-feira, Ciro Gomes fez uma denúncia de que o Banco do Brasil, vejam vocês, o Banco do Brasil, para quem não sabe, é uma entidade, é um banco público, tá? Ele nem visaria lucros, ele visa o bem-estar social, recursos, financiamentos para a população brasileira. Banco do Brasil, um banco público, pelo menos é essa a proposta inicial, lá quando ele foi aberto. Hoje já não é mais, a gente conhece muito bem essa realidade. E nós vamos constatar ainda mais nesse meu comentário. Bom, pois é, o Banco do Brasil teria, vejam vocês, eu coloco sempre nesse tempo do verbo, teria vendido para o BTG Pactual, é um banco particular fundado pelo ministro, ninguém mais, ninguém menos que o ministro da Economia do Brasil atual, Paulo Guedes. Ele teria vendido créditos, cartas de crédito, papel na verdade, né, crédito, num montante valendo 3 bilhões de reais. Repetindo, 3 bilhões de reais. E ele vendeu esses papéis, digamos assim, esses créditos, num valor, num total de valendo 300 milhões de reais para o BTG Pactual do Paulo Guedes. Quer dizer, um declínio estrondoso. De 3 bi ele vendeu por 300 milhões. Sem licitação, sem nada, como nunca aconteceu na história do Banco do Brasil anteriormente. Nunca na história do Banco do Brasil isso teria acontecido. 3 bi vendido a 300 milhões para um banco privado do atual ministro Paulo Guedes, sem licitação, sem nada. Um empréstimo no valor de 3 bilhões por cerca de 300 milhões de reais ao Pactual. Isso, na semana passada, já teria por si só a denúncia do Ciro Gomes com essa maracutaia, a gente coloca entre aspas porque a gente não tem provas, mas eu sou leigo, você é leigo, mas é só ir lá então investigar como é que foi feita essa transação, né? Mas está na cara que há alguma coisa, se não é ilegal, no mínimo é imoral. Pode até não ser ilegal, porque também, mas é imoral. O atual ministro da Economia transacionar com o Banco do Brasil para o seu banco, que talvez ele, né, que fundou, 3 bilhões de reais. Sem licitação, sem nada. Não, vai para o Pactual. Se você for ao Banco do Brasil pegar 500 reais, 1.000 reais emprestado, os juros são exorbitantes, você tem que pagar taxa, isso e aquilo, tem que ser aprovado o seu crédito. Se você não tiver, se o seu crédito consignado já tiver estourado, você não pode pegar mais do que aquilo.
Enfim, uma série de burocracias que você tem que preencher. Você é funcionário público ou você não é funcionário público, tem que ter um fiador. Tudo no banco tem que ter a segurança. O gerente não vai liberar um empréstimo para você, né? Um financiamento se você não tiver, se o banco não tiver calçado de segurança. Para pegar 500 mil reais, 2 mil, 3 mil reais, sei lá quanto, né? Aí vem o ministro com uma transação dentro do Banco do Brasil e consegue 3 bi, eu não falei milhões, eu falei B de bola, bilhões. É muito dinheiro, né? Imaginem só. E aí, já no final da semana passada, quando surge essa denúncia do Ciro Gomes, e ele pipoca aí nas redes sociais, na mídia nacional inclusive, aí, é claro, qual é a consequência imediata? O presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, pede demissão. Não, eu tenho que sair, eu não compactuo com essa situação. Inclusive numa entrevista bombástica, digamos assim, porque ele fala isso aí abertamente, ele coloca com essas letras aqui, a entrevista à CNN do Brasil. Olha o que ele coloca, o Rubem Novaes. Ele afirmou não estar mais suportando a cultura de privilégios, corrupção e compadrios, ou seja, meu compadre eu ajudo, que é uma decorrente lá em Brasília. Quer dizer, ele não compactua mais, não consegue mais suportar corrupção, privilégios, tapa de compadre, vamos lá beneficiar meus colegas, enfim. E aí já pediu a exoneração, não vai ser mais o presidente do Banco do Brasil. E olha que ele foi colocado lá pelo Bolsonaro, esse Rubens Novaes. Ele é presidente do Banco do Brasil e foi colocado lá no começo do governo Bolsonaro, homem de confiança do Bolsonaro. Já não suporta mais a situação de corrupção, compadrios e privilégios lá em Brasília. E a prova cabal são 3 bilhões que o Banco do Brasil privilegia, digamos assim, o BTG Pactual do Paulo Guedes. É no mínimo uma imoralidade. Estão metendo a mão no dinheiro do povo brasileiro, é dinheiro brasileiro. O Banco do Brasil é dinheiro brasileiro. Certo? Vai você pegar lá R$1.000 emprestado hoje. Vai você lá pedir no consignado, se você é funcionário público aí, R$2.000 para pagar conta, para comer. Vai fazer isso. Esta é a situação do Brasil. Quando se fala em combate à corrupção, quando se fala em combate às imoralidades e ilegalidades, pela família, ok. Vou combater, ok. Ok. Não abre o olho, não. Não abre o olho, não. E o ministro Paulo Guedes, para continuar ainda nesse mesmo caminho aí da economia, está mandando um projeto lá para o Congresso Nacional de reforma tributária, né? Reforma tributária, em que vai massacrar a classe média, nós, classe média, pobre, tá? Pequeno empresário, microempresário, vai cobrar mais desse povo e diminuir os tributos, os impostos de bancos. Os bancos vão continuar a ser privilegiados neste país. Banco público, privado, o Pactual dele, por exemplo, né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Esses bancos vão continuar sendo privilegiados com menos impostos. Agora, você trabalhador, você trabalhadora, você pequeno, médio empresário, pode preparar o bolso, que o rombo é deste tamanho. Já não basta a carga tributária que nós temos nesse país. Você, eu, trabalhamos no mínimo 5 meses do ano só para pagar impostos. Para que eles peguem esse dinheiro e dê para Pactual, por exemplo, do Paulo Guedes. Banco do Brasil, 3 bilhões. Isso é uma vergonha na cara, um tapa na cara de todos nós brasileiros. Não dá para conviver mais com isso.
Vamos mudar essa situação. Democracia participativa. Democracia popular. O povo tem que pegar nas mãos e falar assim, basta! Não queremos mais isso. Estamos juntos. Inscreva-se no Vote, VOOTI. Me ajude a continuar com esse trabalho, com essa campanha. É importante para mim, é importante para você, é importante para a nação do Brasil. Ok? Eu conto com você.